Ué, tem que levar pro rumo, né? Agora estou em casa, vai. Essa é a Margarete. Boa noite, Jael. Boa noite, Pedro. A gente tem que ter a paciência de Jó aqui para começar tudo de novo, né? Boa noite, Ricardo. Minutinho que já vai começar. Fica à vontade, Adelmo. Estamos todos aqui. Margarete está em Praia Grande, né? Eu tô na cidade de Praia Grande. Hoje não está um calor insuportável, está uma delícia e o mar ficou cintilante o dia inteiro. Que bom. Boa noite, Padre Cristóvão. Bom, vamos começar então mais uma vez, né? O trabalho é sério, né? O trabalho é muito sério. A gente abre de vez em quando para gente que pede para entrar, mas eu não sei se o link vaza, né? Tem mal intencionado aí querendo. Vamos para frente. A gente finge que não é nada e é igual você foi assaltado na rua, né? Tem que seguir adiante, não tem como evitar, né? Vou recomeçar então. Em 1950 foi encontrado nas gavetas de Freud que Maria Bonaparte tinha salvo da extinção, ser queimado, né? Um rascunho de material manuscrito pelo próprio Freud que ficou guardado por ele mesmo, né? Em 1895 ele guardou. Tá? Essa tradução aqui é de 1950, tá? Foi publicado em 1950 em alemão. Logo em seguida foi traduzido para o inglês em 1954. Como dito antes, a gente está começando, vamos começar como se não tivesse dito nada, né? A gente na vida tem por costume ter a impressão que já sabia aquilo que veio a saber depois. Eu vi demais isso aqui nos fonoaudiólogos, tá? Conversando em privado aqui com a colega que pesquisa isso, trabalha com isso na clínica, Andréia, mencionou assim que está abismada de ver como que entra tanta gente parecendo que já sabia aquilo que acabou de ler e sai dando aula, palestras, ganhando dinheiro em cima do desespero do autismo. Ou seja, há então a maldade quando você vai ali, aprende alguma coisa, parece como que já soubesse aquilo, trazendo uma espécie de uma tentativa de solução para o pai desesperado. Pai, a mãe completamente desesperado, meu filho não fala nada, estou em pânico, não sei o que aconteceu, o que que eu fiz, é erro meu, às vezes nem pergunta isso, é erro meu. Não sabe o que aconteceu, o filho é igual um cachorrinho de 5 anos de idade, 7, 8, um animal que não... Parece grosseiro você falar um cachorrinho, mas é isso que é. Ah, Adelmo, você não tem sentimento. Ah, Adelmo, você não pode falar isso. Adelmo, você... Aí começa, tá vendo?
Quem dera que fossem todos falantes, pelo menos, né? Então, em cima desse desespero, vem a pessoa que fez doutorado. Fala, Marcos. Hoje talvez até a ofensa seja contrária, né? Não sei se você lembra, o Eduardo Dussek fez uma música nos anos 80 lá, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre. Ó, que Né? lembrança. Se você vê hoje o pet, como o pessoal fala aí, é muito mais bem tratado que a maioria das crianças, né? Até mencionei para você esses tempos atrás, eu estava na filmagem aí com o pessoal e estava vindo na rua assim uma mãe andando, a criança largada, chorando do lado, uma criança de uns 3, 4 anos mais ou menos, e a mulher com um cachorro no colo. Ela passou do lado do carro, eu não me contive. Eu falei um monte de bobagem para ela. Eu não suporto esse tipo de coisa. Achei um absurdo. A criança tudo ranhenta e a mãe dando uns tapas na cabeça e o cachorro ela acariciando no colo. Pelo amor de Deus, né? Vamos se organizar, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Eduardo Zex, década de 80. Que lembrança boa essa, né? Então, a pessoa chega apavorada, né? Aí tem um monte de especialista que leu, estudou, vai dar palestra como se já soubesse previamente, depois aprendeu e como se soubesse desde antes, né? Então, o Freud publicou, o original não tem título. Resumo histórico, essa parte aqui do texto é muito bem feitinha, tá? A gente tem que também considerar o seguinte, o tradutor, ele estava a serviço do Freud, sem ganhar nada, né? Ele não recebeu um trocado, não era um garçom que trabalha com 10% de gorjeta, não é editor, é pesquisador, isso que é cientista, né? Porque ele fez aqui uma documentação maravilhosa que ajuda a gente, até anima a estudar o projeto, né? Em carta escrita a Flies, 27 de abril de 95, né? Em abril, então, Freud se queixa de estar demasiadamente absorvido pela sua psicologia para neurologistas. Sinto-me literalmente devorado por ela a ponto de ficar exausto e me ver obrigado a interromper. O trabalho, então, chupava a energia do Freud, né? Nunca passei por uma preocupação tão grande assim e dará algum resultado? Espero que sim, mas é um trabalho difícil e lento. O Freud está inventando aqui o neurônio, né? Quem teve paciência de olhar na época, o texto foi enviado antes, vai ver que o Freud inventa aqui uma tal de barreira de contato que os neurônios se encontram. A minha imagem está aparecendo? Não. Ai, ai. Fazer igual todo mundo aqui, ninguém bota a imagem, vou esconder a minha também, né? Agora talvez aparece, né? Pronto. E o JBL, o som, tá bom? Tá bom o som? Tá. O som tá ótimo. Beleza, obrigado. Olha só o que o Freud fala então, né? Que o tradutor teve o cuidado de ler as cartas, a Flies, para trazer esse material, tá? Ele não só publicou, não. Foi lá buscar a expectativa do Freud, quando ele escrevia para o Jung, para o Flies. Um mês depois, em 25 de maio, tá vendo? 27 de abril, 25 de maio. Ele fala sobre esse material que ele está inventando do zero, né? Ela tem esse texto, né? Essa psicologia que eu estou inventando, tem me acenado à distância desde tempos imemoriais, mas agora que deparei com as neuroses, tornou-se muito mais próxima. Vivo atormentado por duas intenções: descobrir que forma tomará a teoria do funcionamento psíquico, se nela for introduzido um método de abordagem quantitativo.
uma espécie de economia de força nervosa. E, em segundo lugar, extrair da psicopatologia tudo que puder ser útil à psicologia normal. Quando ele fala isso aqui, Fernando, você que é da medicina, ele vai ver isso aqui, o seguinte, ó. Esse método de abordagem quantitativo, no autismo de hoje, é assim, a criança berrando no berço, tá? É uma quantidade de grito, né, de movimento que ela faz, que ela produz no ambiente, ou não, ou silêncio, que incomoda mais ainda, né? Meu bebezinho não se mexe, ele não fala, ele não emite som nenhum, é quieto demais, né? Então ele fala economia de forças nervosas, porque essa quantidade aqui que está inaugurando os neurônios, o neurônio vem ao mundo no bebê, né, com marca zero, né? Não tem nenhuma sinapse, nada. Tá? Ele vai inaugurar os seus neurônios com esses gritos que vão formar imagem no ambiente para quem corre para socorrer o bebê, né? Então essas imagens que a mãe, o pai, o cuidador corre desesperado, meu filho tem o quê? Não para de chorar, doutor, e berra a noite inteira, fica no colo. Eu tinha um neném aqui, o Franco do meio, ficou 8 meses no colo da uma empregada que foi contratada porque ele não podia deitar. Ficava deitado, retornava tudo, saía uma meleca pelo nariz, ele dava um pânico, começava a gritar. A gente contratou um empregado da Fabiola, ficou 8 meses com ele dormindo assim no colo. Ele deitava no ombro dela. Em 98, né, quando nasceu, a Delma e a Marta, engenheiro da Vale do Rio Doce, tinham que ir para o trabalho o dia inteiro, à noite tinha que dormir, porque, né, tem que trabalhar no dia seguinte. Contratamos uma pessoa para ficar com ele assim no colinho. De 0 a 8 meses de idade, o bebê não conseguia ficar deitado no berço. Tinha um refluxo, um retorno, né, que incomodava. Então, é uma quantidade de excitação interna que o Freud fala, né, um método de abordagem quantitativo que vai inaugurar os neurônios. É de fato impossível conceber uma noção geral satisfatória dos distúrbios neuropsicóticos, a menos que se possa relacioná-los a hipóteses claras sobre os processos psíquicos normais. Porque vai se entender o que é normal a partir do que seria neuropsicótico, né? O garotinho parecia uma psicose, então, né? Garotinho de menos de 1 ano de idade. Esse garoto é normal, doutor? Como é que você encontra o normal no meio desse menino patológico, né? Um garotinho patológico nasceu, né? Não ficava deitado nunca, mamava e tudo, mas levamos para fazer teste de refluxo. Tem uma máquina que amarra assim os 4 braços, os 2 braços em cima, as 2 pernas embaixo, ele fica igual um X. Roda numa máquina, de cabeça para baixo, fica girando ali, com as mãos e as pernas amarradas. É um teste de refluxo. O pulmão e o estômago, assim, a barriguinha fica toda sendo filmada e o médico fala, olha aqui, não está retornando nada. Não tem refluxo. A válvula do estômago para cima, né, fecha completamente. Faz um... Então, alguma coisa está acontecendo no ambiente, é alergia, é catarro que volta, é do pulmão, não é do estômago, não é refluxo, é alguma coisa do ambiente, tem que chamar alguém no apartamento, tem pó demais, pó de minério de tubarão. Rapaz, o bebê nasce, os pais enlouquecem. Chega um bebezinho na família, e primeiro era adotivo, esse foi o primeiro que nasceu da minha esposa, né? Ela fica... E como é que ela faz para conter uma mulher dessa? Vamos tá jogar a mãe pela janela, né? Então, nós estamos raciocinando nesse contexto aqui com Freud, tá? Porque o Freud está falando do homem adulto, mas também do bebê, né? Porque no adulto é a dor de cabeça, é a dor de dente, que tá ali gritando, você tá arrancando o seu dente, né? Você sofreu alguma dor assim, que ele fala, a quantidade, né? Está sendo invasiva, tá? Método de abordagem quantitativo, que atua na economia da força nervosa. Então, vou repetir, o Freud ele não é aquele que aparece depois tentando explicar o antes, ele vai lá na base ver se consegue construir uma hipótese, né?
Ele fala, ó, fazer conjecturas. Vamos ler aqui, então. Venho dedicando todos os meus minutos livres dessas últimas semanas a esse trabalho. Passo as noites das 11 às 2 da madrugada a imaginar, comparar e fazer especulação, ó. A conjectura, né? Eu vi um vídeo agora do Simank junto com o Daniel Omar Pérez e o Francisco Boca, dizendo assim: atualmente não precisa mais fazer muita conjectura, basta você olhar o neurônio e tal. Eu acho que estão chutando isso, porque não é verdade, né? Os psicopedagogos, assim, é tudo conjectura. Ou seja, é tudo chute, né? Tudo especulação. Eu vi umas 10 palestras aqui, enquanto fazia ginástica, enquanto caminhava no calçadão, escutando o áudio, vendo como é que os psicopedagogos estão tentando explicar o autismo. É tudo chute. Conjetura, né? O que tinha esse neném de 0 a 8 meses que ficou no colo, parecia que era refluxo, não era refluxo, foi ver, era todo um pó no ambiente, o garotinho muito sensível à poeira, roupa de trabalho da mulher que chegava de tubarão, cheia de... Tá vendo? Não tinha nada, ficou 6 meses no colo de uma empregada chamada Fabiola. Retorno de catarro que formava intensamente no período da noite. Ainda bem que não era autista, né? Continuando então, aí ele fala aqui, né? E só desisto quando chego a uma conclusão absurda ou fico tão irremediavelmente exausto que perco todo o interesse pela minha atividade médica cotidiana. Chega ao ponto de a exaustão, né? Nem quer exercer a medicina, então, porque ele está muito interessado no que ele está inventando como teoria, né? Nova teoria psicológica, projeto de uma psicologia científica, né? Você ainda terá que esperar muito tempo por qualquer resultado. Não demorou muito, porém, a se mostrar mais otimista no dia 12 de junho, então começou em abril, né? Já está em junho. A construção psicológica parece em vias de obter êxito, o que me daria enorme prazer. É claro que, por enquanto, nada posso afirmar com certeza. Fazer uma comunicação disso agora equivaleria a levar a um baile um feto feminino de 6 meses. Olha a metáfora que o Freud faz aqui, ó. Freud não queria passar vergonha de levar a um baile um feto feminino de apenas 6 meses de idade. Ele ficaria muito mal visto na sociedade dançando com uma menininha tão pequenininha, né? Então, no meio vem a ironia dele com ele mesmo, né? Que esse feto pequenininho de 6 meses ele nunca publicou. Ah, vergonha de sair por aí com um bebê de 6 meses, menininha, né? Nem... Em 6 de agosto, ele anuncia o que, após longas reflexões, creio ter chegado à compreensão da defesa patológica e, ao mesmo tempo, de muitos processos psicológicos importantes. Essa defesa patológica aqui, repetindo a história do meu neném lá com 0 a 8 meses, seria o quê? Aquela gritaria dele, né? E chora, e berra, e vaza líquido pelo nariz, a noite toda, rapaz. Aí, de repente, acalma, exausto e dorme. Aí acorda de novo, assustado. Então tem um misto aí de defesa patológica e um processo psicológico que está inaugurando os neurônios dele, né? Inaugurando os neurônios na cabecinha do neném que acabou de nascer. E os pais correndo para um lado e para o outro para procurar o que é aquilo. Mas logo surgem novos obstáculos. Aí vai agosto agora. Tive uma estranha experiência com a minha FYW, que é o FI, o PC, o fisiológico, né? O psicológico e o mental. Tá? Vou marcar aqui para lembrar. Ó. Fisiológico, que é a quantidade, né, dos gritos. O psicológico, que está inaugurando nas sinapses, as ligações neuronais. E o ômega, que vai ser aqui a consciência, mais na frente. O Freud inventou 3 neurônios fantásticos, né? Que não existiam na realidade. A neurologia não tinha ainda o neurônio, não é uma hipótese do Freud. Na cabeça do ser humano tem que ter 3 neurônios. Grupos, né? Não quer dizer 3 unidades, assim.
os bilhões de neurônios vão confluir em 3. Pouco depois de comunicar a você a sensacional novidade, conclamando suas felicitações pela escalada de um pico secundário, tá? Um pico secundário, quer dizer, umas ideias minhas que eu estou melhorando, né? Eis que esbarrei em novas dificuldades, voltou atrás, e constatei que não me restava fôlego suficiente para nova tarefa, por isso decidi-me prontamente, pus de lado todo o alfabeto e me convenci de que não tenho mais o menor interesse pelo assunto. Depois, na mesma carta, continua: a psicologia representa positivamente uma cruz para mim. Olha a frase do Freud. E ele que inventou a psicologia, hein? Tá? Dentro da medicina, não existia, tá, Fernando? O médico não sabia conversar sobre anamnese, né? No tempo de Freud, o órgão doente era biologicamente doente. A doença não era pensada como psicológica, né? Agora nós sabemos que a doença, qualquer que seja ela, é uma incidência imaginária sobre o corpo, né? A imagem psicológica maltratando o próprio corpo, né? Tá? A doença humana, toda ela de origem psicológica. Isso quem escreveu foi Machado de Assis, antes do Freud. É narcisismo que se volta contra a própria pessoa, tá? A gente, por nascer numa sociedade que tem que se manter reprimido, você é obrigado a se conter, né? E nessa contenção você é o seu inimigo, porque você tem que se vigiar, se punir, se controlar para não fazer merda, né? Então isso que é a psicologia. Seja como for, jogar boliche e colher cogumelos são atividades muito mais saudáveis. É claro, né? Eu também gostava quando eu tinha só que trabalhar como engenheiro, né? Depois que eu vim descobrir isso que eu acabei de falar, que a gente faz mal a gente mesmo, né? Então, enquanto isso, é melhor jogar boliche, colher cogumelo, namorar com as mulheres, tomar cerveja, ver o Brasil ganhar de 1-0 ontem, um Wembley, né? Depois de tanto tempo, o Dorival Júnior acertou o time, né? Afinal, eu queria apenas explicar a defesa, tá vendo? Mas quando dei por mim, estava tentando explicar algo que pertence ao próprio núcleo da natureza. O Freud também é meio poeta, Fernando. Ele vai, entende? Ele vai trabalhar como médico, mas ele percebe o limite, né? Ele está tentando explicar o núcleo da natureza, né? Que é o âmago da questão humana, né? Tive de elaborar os problemas da qualidade do sono para a memória em si, uma psicologia inteira. Então a gente vai ver depois a memória, né? Aqui está explicando a FLIS por enquanto, né? O projeto a gente vai ler depois. Aí está em setembro, começou em abril. Em setembro, segundo conta Ernest Jones, Freud foi visitar Fliess em Berlim. As conversas com um amigo, evidentemente, ajudaram Freud, né, a aclarar as ideias, pois a redação do projeto foi iniciada logo em seguida. Então, aqui começa uma redação, tá? Até então era somente cabecinha do Freud, né, as cartas anteriores. Então, em setembro é que começou, por isso que ele põe as datas lá, né? Não tinha redação ainda. Enquanto eu ainda estava no trem, comecei um breve resumo da minha Phi, Psi e Ômega, né? Para submeter a sua apreciação. Eu botei aqui no espanhol, porque no português ele põe aqui FYW. Não sei por que o português, eu até vi o livro original, adquiri o livro aqui para ver se tinha, esse erro não foi corrigido. Mas no espanhol está escrito lá, ó, Phi, Psi. Por isso que eu também distribuí a versão espanhola. Quem quiser ler o espanhol vai aparecer essas siglas, né? O fisiológico, o psicológico e a consciência, né? O Bewusst, né? O Bewusst, W. Então, fala o resumo. Resumo que efetivamente constitui as primeiras folhas escritas a lápis do projeto. Primeira vez na humanidade que surgiu um projeto psicológico, não existia antes, né? Tal como possuímos hoje, em 1895. Passo então a descrever a marcha do trabalho iniciado durante a viagem de trem, né? Já tem um volume considerável de meros rabiscos, é lógico, a gente vai ler isso depois, nos quais deposito grande esperança. Meu cérebro descansado agora encara
como brincadeira as dificuldades acumuladas. Aqui o Freud, então, vamos pensar aqui hoje, então, no psicopedagogo, esses profissionais que misturam psicologia com, né? Só que o Freud estava inventando isso que hoje nem estudam mais, né? Já nem estudam mais a fonoaudiologia, enfim, derivou para outras áreas, que buscar o núcleo como ele buscava, como ele diz aqui em cima, parece que desprezaram, né? Mas a gente está tentando retomar esse núcleo aí, tá? Meu neném, quando nasceu, de 0 a 8 meses. O que que tinha ali dentro que ele foi se constituindo, né? Hoje é um rapaz forte, né? Faz mestrado em ciência da computação, mas podia ter ficado lá atrás, né? Como disse aqui no início o Marcos, troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Dá atenção, porque você se abandonar, né? Não vai. Continuando então, elas foram inteiramente, né? Aqui nós estamos em 8 de outubro já, né? Estava em abril, estamos em outubro. Elas foram inteiramente rascunhadas depois de minha volta e lhe dirão pouca coisa a título de novidade. Conservei comigo um terceiro caderno que trata da psicopatologia do recalcamento. Olha o recalque aqui, tá? Aqui no nosso hipótese de trabalho é assim, o bebê ele já começa também a se reprimir, né? Ou gritar muito, ou também ter que se conter. Tem um jogo de recalque, assim. O que vem de fora é assustador pro neném, né? Tá? Desde cedinho, o neném vê a mãe, o pai ali no ambiente, né? Vem me ajudar ou não vem. Então, tem uma imagem externa que o Freud vai, depois de constituído, você é reprimido, né? Você se contém. Psicopatologia do recalcamento. Mas lá no início é necessário também o bebê saber se conter, né? Conseguir se conter. Fica quieto aí agora, chega, hein? Já te dei mamar, já dei tudo, você agora tá me explorando. Recalque é repressão, é. O recalque é repressão, Fernando. Eu me mantenho recalcado, né? Tá? Porque eu fui reprimido, aprendi a me reprimir a mim mesmo, né? Então a criança também chega um certo instante que aquela manha toda, chega, meu filho, tá? Você já teve aí, é verdade que você, né? Agora já descobrimos o que que é alergia. Todo mundo pode dormir. Porque ele só leva o assunto até certo. A partir daí, vi-me forçado a reiniciar todo o trabalho em esboços e tenho estado, ora, orgulhoso e contente com o projeto, ora, envergonhado e deprimido. Olha aqui o Freud. Ele mesmo, né? Eufórico e ele mesmo deprimido. Até agora, depois de um excesso de tormentos mentais, digo a mim mesmo, apaticamente, que o material ainda não se coaduna e talvez nunca venha a se coadunar. Como é que você vai inventar uma teoria dentro do cérebro se você não sabe nem o que é neurônio, né? Estava sendo inventado o tal do neurônio em 1894, junto com Freud. O que não, as sinapses só foram inventadas depois desse projeto aqui. Aqui o Freud vai falar das sinapses, mas não existiam ainda, né? O que não consigo enquadrar não é o mecanismo, para isso não me faltaria paciência, mas sim a explicação do recalcamento, embora, diga-se de passagem, tenha efetuado grandes progressos no que tange a seu conhecimento clínico. Aqui está o equivalente em espanhol. Uma semana depois, estamos em outubro, o assunto é mais uma vez posto de lado por falta de solução, mas em 20 de outubro, Freud já se manifesta. Olha só como é que o Freud fica oscilando. Ele bota de lado, daí a pouco ele pega de volta, está otimista e está deprimido, né? Durante uma noite em que estive muito ocupado, de repente as barreiras caíram por terra, os véus se desfizeram. Olha o insight aqui do Raul Seixas, né? Do Cazuza, do Newton lá, quando viu a maçã e viu uma fórmula, né? Da gravidade. Olha só. Me foi possível enxergar desde os detalhes das neuroses até o determinante da consciência. Olha só. Ele teve um insight que viu tudo. Ah, se você tivesse um insight desse, Margarete, você ia ficar milionário, né?
Enxergar desde os detalhes da neurose até aquilo que vai determinar na consciência. Tudo pareceu encaixar-se, as engrenagens se ajustavam, dando a impressão de que... Eu ia. E agora a gente tem que se preparar que vai chegar os supersensíveis. Já li até um livro sobre isso. E falei mesmo? já por e-mail, né? Somos os supersensíveis. É mesmo? Eu já li um livro. E o livro chama Os Supersensíveis. Vem para juntar com o autismo aí. Para estar junto. Que bonito, hein? De vez em quando eu tenho que... Que bom. Obrigado pela... que agora vai chegar essa... mais ou menos é um autismo, mas é uma nova condição humana, chama os supersensíveis. Que lindo, que bonito. Nossa Senhora. Lê um livro sobre isso essa semana que você já vai ver e a gente domingo podemos começar até a conversar sobre isso. É que o Freud morreu, mas ele não sei em que parte que ele viu assim que isso ia ter mais agora no futuro, né? Que interessante. Seguinte. Pessoal que está me ouvindo, vê se alguém já deve ter alguma coisa visto sobre os supersensíveis. Tá ótimo. Aqui, de vez em quando, eu dou um beliscão aqui na Margarete, porque ela lê muito, traz muito material no privado, ela vive lendo, estuda bastante, né? A gente já comentou sobre isso antes. Então, esse novidade que ela está trazendo, né? Os supersensíveis. Aqui, então, esses supersensíveis, né? Se a gente for olhar aqui os supersensíveis, ele vai ver aqui, então, que essa quantidade aqui está se tornando insuportável, né? Tá? O Freud falou aqui atrás de um método quantitativo, ó. Hoje me excluíram de mais 2 grupos só porque eu botei o convite, botei uns textinhos lá, os caras estão super sensíveis, né? Vai ler o texto e se aborrece. Adelma, você me desculpe, mas eu tive que te excluir do grupo porque você botou um texto lá que tal, não sei o que lá e tirou. Mas eu estava só tentando esclarecer, publicar, deixa para lá. Então, enxergar desde o detalhe da neurose até o determinante da consciência. Tudo pareceu encaixar-se e as engrenagens se ajustavam, dando a impressão de que o conjunto era realmente uma máquina, que logo começaria a andar sozinha. Olha o projeto aqui do Freud. Seria uma máquina que ia adquirir, então, né, compreensão e andar por si mesma, era só continuar explicando. Os 3 sistemas de neurônio, porque não eram 3 neurônios, são um sistema, né? O sistema fisiológico, o sistema psicológico, o sistema da consciência. Os 3 sistemas, as condições livres e ligadas da quantidade, os processos primário e secundário, as tendências principal e de compromisso do sistema nervoso, as 2 regras biológicas da atenção e defesa, as indicações de qualidade, a realidade de pensamento, o estado dos grupos psicossexuais, a determinação sexual do recalcamento e, por fim, os determinantes da consciência como função perceptiva. Tudo isso se coadunava e ainda se coadunam. Em cima, um pouco antes, disse que não coadunava mais nada. Agora, daqui a pouco nós vamos ler, Fernando. Vai mais na frente. Isso aqui a gente não vai... A pergunta do Fernando aqui, tá? Botou no chat, né? Vale até a pena ler. Poderia explicar a diferença entre o sistema psicológico e o sistema da consciência, tá? A gente vai ler porque o Freud está inventando, Fernando. Então, explicar a priori é como se eu já soubesse, né? Aqui no início nós combinamos assim. A gente zero conhecimento, aqui ninguém sabe nada, né? Você vai entrar no shopping e você não sabe que vai ser assaltado ainda. Depois que sabe, mas porque lá atrás tinha um cara, um negão, aí eu dei bobeira com o celular na mão, me roubaram na Avenida Paulista. Aí, rapaz, aí a gente perde a pesquisa, né? A pesquisa eu estou procurando, né? Eu sou Newton, ainda não descobri a lei da gravidade. A gente volta ao estado anterior, né?
Daqui a pouco nós vamos ver como é que o Freud vai tentar explicar isso que você perguntou, assim, como é que liga o sistema psicológico com o sistema da consciência, né? Uma pergunta interessante. Vamos ler no texto. Mas o acesso de entusiasmo teve curta duração. Olha o Freud aqui, né? Então, acesso de entusiasmo. Pô, Fliss, fudeu, bicho. Entusiasmo acabou, rapaz. Curta duração. Eu tava eufórico, né? Eu acho que o Freud estava na época aqui que estava usando cocaína. No dia 8 de novembro, né? Foi em abril, então em novembro. Ele comunicou ter jogado todos os manuscritos da psicologia direto de uma gaveta, onde ficarão dormindo até 1896. Vou guardar essa merda aqui. Não mexo mais nisso. Sentira-se esgotado pelo trabalho, irritado, confuso, incapaz de dominar o assunto e, por isso, preferia deixá-lo de lado e se ocupar em outras questões. Voltou a novembro, ó. O negócio fica lá formigando, né, rapaz? Aí você volta e pega aquilo de novo, né? Pô, rapaz, ali tinha uma ideia maravilhosa, né? Eu botei na gaveta, mas eu acho que vou pegar de novo. Isso aqui é o Cazuza lá, escutando o segredo do liquidificador, né? Deixa eu pegar mais uma heroína aqui para eu continuar a ver esse segredo, né? O liquidificador às vezes faz um segredo assim. Então ele foi escutar o segredo do liquidificador de novo, em 29 de novembro. Já não posso compreender o estado de ânimo em que concebi a psicologia. Nem consigo entender como fui capaz de importunar você com esse lixo. Olha só. Eu devia estar doido, Fliss. Mesmo assim, decorrido mais um mês, voltou a Fliss a longa carta de 1º de janeiro de 96, que ele falou que era só ano que vem, né? Que consiste, em linhas gerais, na elaborada revisão de algumas das posições fundamentais adotadas no projeto. E esse texto será reproduzido em apêndice no próprio projeto, e desde então o projeto desaparece de vista, nunca mais falou. Redigiu, guardou e pronto. Até ressurgir, cerca de 50 anos mais tarde, em meio das cartas esquecidas que Freud escreveu a Fliss. Só que as ideias nele contidas persistiram e, por fim, floresceram, né? Em vez de ficar na poda neural, teve então o florescimento neural aqui, né? Poda neural, que está dizendo que o neurônio hoje é podado, né? Está dizendo aqui, ó, florescimento neural, né? Estou brincando com as palavras pelo seguinte. Ficou lá podado na gaveta, mas o Freud fez a ideia florescer porque ele reaparece com outros nomes. Reaparece com outros nomes, principalmente em 1920, lá no Além do Princípio do Prazer, quando ele inventa o ego, o id, depois também. Então, aquilo que ficou podado na gaveta, porque estão falando hoje de regressão, né? A poda neural é a criança vai até os 2 anos e depois regride, como se tivesse podado os neurônios dela. A fonoaudiologia, os doutorados e tudo explica dessa maneira a regressão e o avanço, né? O texto e sua tradução número 2, né? Aqui foi as cartas, agora vamos ver os comentários. Tal como indica a bibliografia atrás, que comentou, né? A primeira versão publicada do projeto, do texto alemão da obra, incluída no Aus den Anfängen, não, projeto para a psicologia, o início, né? Anfang é o começo de um esboço, né? Da psicologia. Foi lançado em Londres em 1950 e a tradução em inglês apareceu 4 anos mais tarde. Então, o original alemão não foi nem na Alemanha que foi publicado lá em Londres. Em alemão, em Londres. E traduzido. Houve certas dúvidas quanto à precisão da versão alemã publicada, tornando-se evidente que antes de se proceder a uma tradução revisada, seria imprescindível fixar um texto alemão definitivo. Aqui nós estamos trabalhando pelo seguinte, que não pode ser falso, né? Então, os pesquisadores têm muito cuidado para não pôr na boca de Freud o que Freud não disse, né? Então tem que ter rigor no sentido assim, o Freud escreveu isso mesmo ou não escreveu? Isso só foi possível graças à gentileza de Ernest Freud, que se encarregou de tirar a fotocópia do manuscrito e colocando-os à inteira disposição do editor. O exame do manuscrito lá confirmou a existência de inúmeras divergências em relação à versão publicada na versão inglesa lá em 1950, né? Porque quando foi ver o manuscrito que o Ernest Freud disponibilizou através das fotocópias, né? Viram que alguém que copiou
não foi fiel. Divergências. O tradutor se viu, então, assim, na situação diversa da que tinha enfrentado para verter a maior parte das obras de Freud, onde o leitor que alimenta dúvidas ou desconfiança a respeito da fidelidade da tradução pode quase sempre recorrer a um texto alemão confiável. É o que faz hoje, né? O Freud morreu em 39, aí liberaram para traduzir de novo as obras originais de Freud do alemão para o português, por exemplo. Paulo César traduziu tudo de novo, né? Professor da Bahia. A edição da Companhia das Letras é uma tradução nova, né? Sempre recorrer ao original alemão confiável para publicar de novo, dizendo eu li diferente o original de Freud. Como perguntou o Fernando, recalque é repressão ou não é? Tem dúvida quanto a isso, se é a mesma coisa, né? Para simplificar, a gente fala que é igual, né? Aqui, infelizmente, não existe tal texto publicado, o original alemão. Só sendo possível obtê-lo mediante um facsímile, né, do manuscrito original, então uma fotocópia. De modo que o tradutor arca inevitavelmente com uma responsabilidade especial e absoluta que tem que ler no original e traduzir para o inglês, pois o leitor fica inteiramente à mercê do tradutor e o tratamento do texto tem que se adaptar a essa situação. Seu critério deve obedecer a duas considerações: conseguir apresentar algo que seja inteligível, fluente e com estilo inglês aceitável, além de reproduzir a intenção do autor da maneira mais exata possível. Então, o trabalho do tradutor também não é fácil, né? O que o Freud estaria pensando na época com as palavras que ele deixou escritas, manuscrito? Esses dois objetivos muitas vezes entram em conflito, mas no caso de uma obra tão difícil e importante como esta, a tradução precisa optar mais do que nunca pela fidelidade e não pode faltar, então, ao que o Freud pretendia dizer. A letra de Freud, nesse caso específico, não é muito difícil de ser decifrada por quem já esteja familiarizado com os caracteres góticos e não existem realmente muitos pontos discutíveis no texto propriamente dito. Pode-se, aliás, afirmar que Freud, tal como Ben Jonson disse de Shakespeare, nunca riscou uma linha. E as páginas de seus manuscritos se sucedem completamente livres de alteração. Então ele foi escrevendo manualmente, né, sem riscar por cima. De modo que não é uma relação às questões textuais que surgem os problemas e as dúvidas, embora, como se verá, haja uma série de omissões, tá, que o Freud simplifica, né, e sim em relação à interpretação de expressões usadas por Freud. A dificuldade, como sempre, está em interpretar. Comecemos pelos aspectos mais simples. Freud não foi um escritor meticuloso. Ocorre, assim, um determinado número de deslizes óbvios, corrigidos sem comentário em nossa versão, exceto quando o erro é discutível ou de especial importância. A pontuação do Freud não é sistemática. Às vezes faltam vírgulas ou não se fecham alguns parênteses. Nesse sentido que ele não é meticuloso, né? Quando tem uma vírgula, você sabe que o sentido pode mudar. Como é que eu vou traduzir? Parênteses não fechou. Seja como for, em geral, não coincide com as normas inglesas. Isso também se aplica à mudança de parágrafos, que, além do mais, nem sempre é fácil determinar onde que mudou o parágrafo. E um parágrafo fecha uma ideia, né? Em nossa versão, portanto, não julgamos necessário respeitar rigorosamente o original em nenhum desses aspectos. Então, o leitor que vai traduzindo, ele pode ir adaptando, né? Em compensação, mantivemos-nos invariavelmente fiéis ao método extremamente pessoal e muito pouco inglês, com que Freud sublinha toda palavra, oração ou frase que atribui importância. Tá vendo aqui? Interessante. Quem for ler o livro do Narcisismo aí, que foi publicado, né? Eu tenho esse hábito também, que eu não sabia que o Freud tinha, tá? Era isso que eu ia falar agora. Que o seu destacar dos textos em negrito segue uma lógica sua, né? Que eu quero chamar a atenção, que às vezes até eu me confundo mais na frente, porque o subjetivo está enfiado ali, né? Por que o Adelmo botou negrito aqui, depois não botou ali, botou de novo mais na frente? Eu quero chamar a atenção, mas é aquele instante que você está inspirado, né? É o Freud, né? Que a comunicação, que a linguagem,
Quando você está mais excitado ou agitado um pouco, você diz de uma certa forma. De outra maneira, você diz de outra forma. Então, oração com frase... Porque o leitor está na responsabilidade de compreender lá, né? A angústia dele também. Porque a vida não está no livro, né? O Machado tem uma ótima passagem lá no Dom Casmurro, que ele fala isso. Aquele perfume lá no seminário, o olhar de Capitu, a expressão de Escobar, quando ele faz um panegírico, né? Ele escreve um panegírico, o Machado escreveu um panegírico onde ele recupera na memória aquilo que ele viveu, mas que não consegue pôr no livro. Tá? Mas também que deriva a N interpretações, né? Ainda mais que, assim, o caso clássico do Capitu traiu ou não traiu, mas eu digo assim, você não explicitar também deixa nas mãos do leitor, né? Mas e como é que vai explicitar aquilo que não tem como ser explicitado? Porque como é que era o riso de Capitu? Era o que o riso de Escobar, assim, quando pegou na mão, né? O que eu senti na mão quando Escobar pegou na minha mão, eu peguei na mão dele, né? Aquilo era homossexualismo? Alguns dizem isso, mas no Alma Adormecida, lá, quando tem o Gonçalves com o Magalhães, um pega na mão do outro também, na saída do... Eu não sei se era um hábito daquela época, um homem pegar na mão de outro homem. Hoje é difícil você ver um homem, a não ser para dar bom dia, né? Mas o pegar na mão afetiva, assim, num instante de insegurança ou de intimidade, se um homem pegar na mão do outro homem, dessa, andar de mão dada na rua, é um casal gay, né? O homem andar de mão dada. Se eu andar com o Marcos de mão dada em Curitiba, o Adelmo casou com. Tirou o Marcos da família dele, virou homossexual. Naquela época, o Machado bota muitos contos assim, um homem pegando na mão do outro. Eu não sei o que o Machado tinha na cabeça com isso, se existia isso ou não, porque era mais masculino ainda do que é hoje, aqueles homens, né? Então, Juliana, você perguntou uma coisa que a gente não sabe, né? Então, essa divagação toda é para dizer assim, quando você sublinha uma frase, você está jogando um afetivo ali do momento, que eu não consigo quantificar ou ser explícito, né? De qualquer maneira, está chamando atenção, tá? Então, nós estamos no domínio da linguagem e do imaginário, das imagens que se formam na mente devido ao corpo físico vivendo a realidade, tá? A sensação de roubado, né, de enganado, essas coisas você não transfere para o texto facilmente, né? Então, eu vou continuando. Para outro de seus expedientes para imprimir ênfase, né? Ele quer imprimir ênfase. Escrever uma palavra ou oração em caractere latino, ó, em vez de gótico. Julgamos desnecessário acrescentar uma nota de rodapé. Na maioria desses casos, por sinal, nosso modo de proceder coincide com aquele que foi observado nos próprios originais do Freud. Ou seja, joga para frente. Deixa por conta do leitor, né? O maior problema causado pelo manuscrito de Freud é o uso de abreviaturas. São dos mais variados gêneros. Atinge o máximo nas primeiras 4 páginas, muita abreviatura. 4 páginas, meio trecho escrito a lápis no trem. Não que esteja redigido com menos nitidez do que o resto, pelo contrário, mas não só as palavras isoladas se acham abreviadas, como acontece com frequência em todo o manuscrito, como também as próprias frases estão escritas de modo telegráfico, né? Falta artigo definido, indefinido, orações, por exemplo, ele vai botar aqui, ó, intenção de fornecer psique natural científica e representar processos psíquicos como determinar estado de partículas matérias especificáveis para assim tornar compreensível e livre. O trem está andando, né? Está sacudindo o trem, ele está com papel na mão, com lápis. Ficou desse jeito, não passou a limpo, não. Onde o sentido não admite dúvidas, a solução óbvia é preencher lacunas, tá? Indicando entre colchetes unicamente as conclusões. Nós estamos tendo que fazer isso aqui, porque daqui a pouco, quando for ler o projeto, nós vamos estar sabendo que estão lendo dessas coisas aqui, tá? Não é um texto, assim, fácil de comer ele, né? Por isso que ele fica na gaveta.
e raramente é lido. Nós estamos lendo porque ali tem o princípio psicológico da neurologia e a fonoaudiologia de hoje, ou a Enfim, os conhecimentos de hoje não vão lá no Freud ver assim, como é que ele percebeu que a imagem modifica o neurônio, tá? Que é o imprint que nós estamos lendo, né? Lá no Konrad Lorenz, o pintinho que sai do ovo e segue a mãe errada, né? O bebê que nasceu, ficou 8 meses no colo, gemendo, parecia que não se sabia o que era aquilo. O que é isso? Até que mais na frente botaram numa máquina que gira. Olha, quando a Delma que viu o garotinho, com as duas mãozinhas amarradas assim, os 2 pés embaixo, girando uma máquina assim. Olha aqui, seu Adelmo. Não volta nada, ó. A válvula do estômago mamou e não volta uma gota de líquido. Ah, é, doutor? É. O que esse capetinha tem, então? Essa merda aí que nasceu e que a noite inteira chorando. Pois é, rapaz. Tem que investigar outras causas, né? Refluxo não é. O que você faz? Então, é nessa circunstância que a gente vive, né? Com o bebê da gente. Aqui em Vitória tem um que chama pó preto, porque tubarão fica soprando para cima da cidade, tá? Todo dia, no final do dia, você passa o dedo aqui em cima da mesa, tá preto assim o dedo. Aí os super sensíveis que falou a Margarete, assim, a sensibilidade do pulmão, né, faz ter lá por dentro aquela meleca toda que volta. Aqui, porém, cumpre observar novas distinções. Em primeiro lugar, há naturalmente abreviaturas de uso universal, USW, und so weiter, quer dizer, e assim por diante, etc. U para und. Há dificuldade. Existem também outras usadas sistematicamente por Freud em seu manuscrito, tais como abreviar sufixo em ung e ungen para G e gen. Besetze para besetzung, catexia, que é investimento, né? Ele vai narrar aqui a dificuldade, tá? Contact shrunk, barreira de contato, que é a sinapse, né? Esta palavra, quando aparece pela primeira vez, está escrita por extenso, mas depois só surge em forma abreviada. O mesmo acontece em termos frequentes como quals, para significar qualidade, indicação de qualidade. Então aqui a dificuldade do tradutor, vamos pular para frente, que ele tem que ficar adivinhando, né? As letras gregas, ó, F, Y, W, Φ, Psi e ômega, são usadas por Freud nesse trabalho como sinais estenográficos para noções bastante complexas, devidamente explicadas quando introduzidas. Por conseguinte, ficaram alteradas em nossa tradução. Então, não traduziu porque o próprio contexto seria explicativo. Aqui vou pedir paciência aos colegas, que é meio chata a leitura, né? A leitura é um porre, né? Você está lá cavucando para procurar peixe no rio, você está pescando, né? Você quer já a vara com o peixe pronto no prato. Quem é que não quer a comida na mesa, hein, rapaz? A gente tá indo lá pescar o peixe na origem, né? Como é que surgiu esse diabo chamado neurônio, né? Ora, por um lado, o mais apropriado seria uma letra grega, como as duas anteriores. Vamos lá. Eis uma teoria plausível a respeito de W e de sua relação com W maiúsculo. Tem 2 W, minúsculo e maiúsculo. Porque tem um neurôniozinho e tem a consciência, né? Porque W é o neurônio da consciência. Freud começara com 2 sistemas de neurônio, que por motivos relativamente óbvios chamou de Φ e Ψ, F e Y. Depois descobriu que precisava de um símbolo para um terceiro sistema de neurônios, que era o sistema da consciência, tá? Porque tem a percepção que eu vi, né? Vendo a fonoaudiologia agora, aí a Andréia, que é boa nisso, né? Você vê, eles falam assim, você vê, mostra o cachorro para o cara que é afásico, ou mostra para o autista, né? Mostra um cachorro, ou um desenho, para ver se ele diz o que é aquilo, né? Então, tem um perceptual, que é a percepção, ou a voz, que é a audição, ou o tato, né? São um sistema perceptivo.
tem a consequência psicológica do que eu digo daquilo, porque quem vai dizer é o psicológico, né? É o pensamento, a palavra. E tem a consciência, que é elaborar frases, ficar tentando dar sentido a isso tudo, né? O que você viu lá, meu filho? É o que era aquilo? Será que vai saber dizer? Que precisa de juntar um monte de palavras para fazer um texto, né? Aqui, lá em 2010, chega esse menino do meio aí, que teve essa questão. Um dia eu estava com tênis indo para a escola. O que aconteceu que agora você vai de tênis? Você ia sempre de chinelo? Pai, aconteceu o seguinte. Na sala de aula, uma cadeira tombou de costa, bateu em cima do dedão de um garotinho. Machucou o dedão dele. O pai processou a escola porque machucou o dedo do pé do filho dele. A partir de então, os 450 alunos tinham todos que ir de botina para a escola, porque uma cadeira pode cair em cima do dedão do pé. E a escola recebeu um processo. É por isso que chama loucura, tá vendo? Então, essa narrativa toda, ele fez que tem cabeça para falar isso, né? Se fosse um autista não verbal, incluído, né? Hã? Ele diria isso tudo? Depois descobriu que precisava de um símbolo para designar um terceiro sistema. Tá? Relacionado com as percepções. Ora, por um lado, o mais apropriado seria outra letra grega, como as duas anteriores, tirada talvez do fim do alfabeto. Por outro lado, seria aconselhável que fizesse esta alusão à percepção. Como vimos, a maiúscula substitui percepção. E a letra grega, ômega, se parece muito com o W minúsculo. Por isso, ele escolheu o W para o sistema perceptual. O xiste, ou pelo menos metade do xiste, desaparece no inglês. Mas, mesmo assim, a piada, né? Julgamos mais aconselhável manter o W do que adotar o PCPT, que é o nome dado ao sistema em todos os volumes subsequentes. A distinção entre W e é praticamente inconfundível nos manuscritos, então vai para frente, tá vendo? O último de todos esses sinais alfabéticos, então ele utiliza sinais alfabéticos, né, para não ter que botar um texto muito longo, ele bota um símbolo, né? O último é o Q e seu misterioso companheiro, o QN. Misterioso companheiro. Ambos, indubitavelmente, simbolizam a quantidade. Mas qual a razão dessa diferença? E, acima de tudo, por que o eta grego, né, o netazinho, que ele põe um N, com o espírito brando, menor? Não resta dúvida de que a diferença existe, embora Freud não a indique nem a explique em parte alguma. A certa altura, começou a escrever QN. Depois riscou o N. E em outro trecho fala de uma quantidade composta de Q e de N, e QN. Aqui, na verdade, vai ser o seguinte, o QN vai ser, por exemplo, o bebezinho com fome, né, de mamar. A fome começa a dar sinais, ele se mexe um pouco, mas ele não sabe o que é. Aí a fome vai apertando, daí a pouco, então o QN é uma quantidade que vem de dentro, uma quantidade interna, e o Q seria o maiúsculo, seria a quantidade manifesta no ambiente, é maior que a interna, né? Até que aquilo explode, né? Explode, vem a mãe correndo. O que aconteceu? Ele caiu do berço? Então, o Q é o alarme, né? O QN são os iniciais desse alarme. Mas na verdade, apenas uma página antes, ele parece finalmente explicar a diferença. Q, ao que tudo indica, é a quantidade externa, ó. Externada, né? Aqui apareceu fora. E o QN, a quantidade psicológica, né? Interna, que vai aumentando por dentro, né? Aquilo que aumenta por dentro até explodir no ambiente. Embora a redação não deixe de ter sua dose de ambiguidade. Contudo, aqui a gente precisa estudar isso, tá, gente? Se a gente for querer fazer um trabalho sobre o autismo mais sério um pouco, como sendo a imagem que impregna no corpo todos os nossos sofrimentos, que é o narcisismo, é isso, né? Tá? Em momento nenhum faz narcisismo aqui, porque vai ser descoberto lá na frente, 1914, né?
Porque se eu xingar alguém aqui, eu não sei se o Marcos ficou magoado aí de botar a mão na mão dele, andar. Adelmo, por favor, você não menciona isso, não. Então, essas situações do narcisismo que você faz um comentário desse que exclui do grupo, resolvi sair, aquele cara é doido. Então, essas imagens que aborrece, cria inimizade, e você não dorme, depois vai tomar cachaça, e filho de uma puta, prostituta de luxo, aí você fala isso, a pessoa aproveita a frase maldosamente também para, né, espertamente, né? Mas são feridas imaginárias que podem, de fato, né, como o colega aqui explodiu o apartamento em Vitória, tá vendo? Outro colega lá em Filho da Massa morreu na prisão, né? Fez um infarte, não aguentou, morreu. Todo aquele imaginário da sociedade em Miraí, onde o médico atendia, fez com que ele, na prisão, se matasse por dentro, não? Hoje a Márcia avisou que não ia poder vir, mas se ela tivesse aqui, ela podia narrar melhor, porque no privado eu pensei em botar no livro. O que levou o Maciel ao surto interno, assim, orgânico, né? Um infarto é um surto do corpo, né? O coração parou. É porque ele também tinha alguns apetrechos, assim, que ele amarrava a menina, assim, fantasias eróticas, né? Que nunca foi forçado, mas bota um lacinho aqui, bota meu braço ali e me penetra, né? Essas fantasias que tinha uma moça que fazia essa parceria erótica com o rapaz. Tudo isso foi publicado. Ela estava extorquindo o dinheiro dele a partir dessas imagens. Essa extorsão de dinheiro acabou sendo denunciada, a delegado mandou prender o cara e o rapaz foi pego no consultório cheio de gente, levado num camburão, dentro da delegacia, 30 dias com os outros presos, teve um certo instante que ele morreu. Uma morte narcísica, né? Não teve elaboração interna suficiente, né? Não teve novas sinapses, não teve como redigir o texto de outra maneira, né? Doutora delegada, vem cá um pouquinho. Alguma coisa errada está aqui, tá? Eu tenho provas que essa mulher está me extorquindo dinheiro. Então você se envolve com esse tipo de gente e depois você fica onde? Na cadeia, né? Então essa divagação aqui tem uma quantidade externa que aumentou muito, né? Explodiu no rapaz, proveniente de quantidades menores que foram se avolumando por dentro até que aconteceu o infarto, né? Então, a gente é um ser humano o tempo todo psicológico, não é isso? O tempo todo, né? Aqui o tradutor joga a batata quente na sua mão, leitor. Leitor amigo, vou jogar uma batata quente na sua mão, quer ver? Embora a redação não deixe de ter sua dose de ambiguidade. Cumpre acrescentar. Ah, mas o cara era machista, né? Ele amarrava a menina, tá vendo? E aqui, olha aqui. Aí o delegado fez o quê? Botou em cima da mesa assim lá uma cordinha, né? Uma cordinha lá, uns comprimidos. Era a prova do crime, né? Cumpre acrescentar que o próprio Freud às vezes se mostra incoerente no uso desses sinais e frequentemente escreve a palavra quantidade por extenso ou ligeiramente abreviada. É assim que o leitor terá que encontrar sua própria solução para o enigma. Querido amigo leitor, você que se arranje. Nós nos limitamos a respeitar escrupulosamente o manuscrito escrevendo Q e QN, ou quantidade. Se você for ver o projeto, não tem nenhum comentário na internet, em lugar nenhum, do modo que nós estamos lendo aqui, por causa do conhecimento que ele adquiriu com o narcisismo, tá? Não é que o Adelmo agora é um novo Newton, né? Um novo guru. Como o narcisismo foi passando escondido, nem os colegas da psicanálise lê dessa maneira, né? Tanto que tem um livro aí chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo, que é uma novidade no meio psicanalítico. Como que a imagem rebate de volta, né? Então, querido amigo leitor, você terá que encontrar sua própria solução para esse enigma, tá? Tá aqui o livro, ó, vai ler, vai entender, tá? Se você não conseguir, pergunta lá o Adelmo. De modo geral, realmente, como já ressaltamos, manteve-se a máxima fidelidade possível ao original.
onde divergimos em aspectos importantes e sempre que surgiram dúvidas sérias, o fato ficou registrado entre colchetes ou em nota de rodapé, dado que eu não sei entender nada disso. O tradutor aqui está dizendo assim, eu também não entendo, hein? Eu estou só transcrevendo, tá? Eu não vou ser professor do que o Freud disse para você entender a partir de mim, não, tá? O Freud deixou lá uns garranchos, né? Eu traduzi, você que se vire com isso. Tchau. Publicou o livro e entregou para a comunidade, né, científica. É nesse sentido que divergimos fundamentalmente dos organizadores do projeto que fazem todas as suas modificações sem o menor tipo de advertência. Ele está divertindo bastante, então. Em vista disso, julgamos necessários, aqui ele está também fazendo um marketing dele, né? Eu traduzi melhor um pouco. Em vista disso, julgamos necessário, sempre que nossa versão diverge substancialmente daquele texto, né, que aqui, uma notinha de propaganda que tem que ser feita, tá? Que é o seguinte, a melhor obra do Freud, traduzida para qualquer outra língua, é a do James Strachey. Ele fala nós aqui, né, julgamos aqui, é o James que está escrevendo isso, tá? James Strachey não era um tradutor que vai ganhar dinheiro traduzindo, não. Ele era um apaixonado pela psicanálise, né? Ele foi fazer todas as correlações que a gente viu no início, lendo as cartas, tá? Ele quis comentar o Freud, né? Então, divergimos dos organizadores que fazem todas as suas modificações sem o menor tipo de advertência. Como ele queria trazer o Freud como o Freud foi, tentando ajudar e dar o máximo possível de informação, é a melhor tradução mundial que existiu do Freud, né? O James Strachey, o inglês, publicou lá na década de 50, como está aqui, né? Está dizendo. Vamos lembrar aqui em cima, né? Tradução de James Strachey, 1950, né? Esse aqui é o nome dele, ó. Tá? Apresenta tradução inglesa também, né? O tradutor, a editora botou isso, né? Nós estamos pegando aqui o tradutor que traduziu o Freud original. Aqui, a importância do trabalho. Em vista disso, julgamos, né, as imprecisões de menor gravidade, como, por exemplo, os frequentes equívocos entre Q e QN, ficaram sem comentário, mas ainda assim a necessidade de corrigir os inúmeros erros cometidos na versão publicada em alemão nos acarretou um excesso de nota de rodapé. Sem dúvida, muitos leitores ficarão irritados com um monte de nota, né? Na versão em espanhol, que eu joguei para quem quiser ler, tem muito mais nota ainda. Que é original do inglês, né? Aqui escaparam algumas notas nessa que eu estou mostrando aqui em português. Ficarão irritados, porque irrita, né? Tem uma nota grande de rodapé, você tem que parar de ler para ir lá no rodapé. Irrita o leitor, né? Mas desse modo, os que possuem edição alemã poderão compará-la de perto com o manuscrito original. Assim, aí vai. A importância do trabalho. Terá valido a pena tomar medidas tão complicadas com o texto do projeto? Essa porcaria que Freud não publicou, por que a gente vai ficar gastando esse tempo todo com isso, né? Por que a gente vai esse tempo todo perdendo aqui para ler essa merda? Esqueci aqui do Adriano, né? Vamos ver se o Adriano apareceu. Parece que não. O próprio Freud, com toda a probabilidade, diria, não vale a pena vocês, né? Valia a pena tudo isso? Não.
Depois de redigi-lo, em 2 ou 3 semanas, deixou inacabado, não lhe poupando críticas na época em que o escrevia. Mais tarde, parece ter esquecido, ou pelo menos nunca mais fez referência a ele. Quando na velhice veio reencontrá-lo na mão de Maria Bonaparte, né? Maria Bonaparte fez uma sacanagem com Freud, salvou o Freud da Gestapo. Tá? E quando o Freud pediu a ela para entregar a ele a caixa, né? A mala de correspondência com essa merda toda dentro, aí a Maria Bonaparte falou assim: negativo, Freud. Isso aqui é meu. É o pagamento para salvar a sua vida, é você me entrega toda a sua privacidade, tá bom? Depois de redigir, ele foi encontrado, né? Então, na velhice, veio reencontrá-lo, procurou destruí-lo de todos os modos. Como pode, então, ter algum valor? Há motivos para pensar que, se não tivesse as cartas do Freud, a gente não teria conseguido decifrar o enigma do narcisismo, né? O Marcos lembrou dias atrás, uma colega aqui que estava adorando ler tal, todo esse material, igual está aqui hoje, quando viu que no livro do narcisismo cita muitas cartas de Freud, ela bloqueou o Adelmo, pegou o livro e falou assim: Adelmo, o Freud tem direito à privacidade. Esse livro seu é uma fraude. O Freud não entregou isso para você escrever. No judiciário chama assim, provas que não têm valor nenhum, porque você coletou provas, tá? Sem validade judicial nenhuma, né? Você gravou a conversa, usou ela. Então, com esse argumento, ela disse que o livro que eu publiquei do Freud aí não tem valor não, porque não respeitou a privacidade. Leu as cartas do Freud. Que aqui diz que o Freud, né, na velhice, queria acabar com tudo, né? Inclusive o projeto. O que é a loucura humana, tá vendo? Pessoa dizer que não pode ler as cartas que estão publicadas para publicar um livro. Como pode ter valor, né? Adelmo, como é que esse livro seu vai ter valor se você leu aquilo que o Freud disse que não podia ser lido? Há motivos para pensar que o autor passou a ter uma visão deturpada do trabalho e seu valor pode ser definido de 2 maneiras. Nisso está o narcisismo, né? Nisso é que está justamente o narcisismo. Você quer que mantenha o respeito à sua privacidade, né? Mesmo depois de morto. Quem examinar os índices biográficos dos volumes posteriores da Standard Edition terá a surpresa de encontrar em cada um deles referências não raro profusas. Quando eu falo Standard Edition, aqui é importante dizer o seguinte: é a edição oficial criada por James Strachey, o inglês, né? Ele é que botou essas referências, tá? Porque ele sabe do projeto e traduziu a obra inteira, né? Então, quando você vai encontrar em cada um dos volumes referências, porque eu que botei lá, o James Strachey, que o Freud não pôs, né? E como corolário, verificará nas notas de rodapé das páginas que se seguem muitas referências aos volumes posteriores desta famigerada aqui. Quando eu falo Standard Edition, é a edição inglesa das obras de Freud, traduzida por James Strachey. Essas circunstâncias é a expressão da admirável verdade de que o projeto, apesar de ser manifestamente um documento neurológico, e não é, tá? Aqui o tradutor, agora a gente tem que começar a separar o que é nosso e o que é do tradutor. O projeto não é um documento neurológico. É uma psicologia em cima de uma suposta neurologia de base. Tá? O Freud está muito agitado que ele está inventando uma psicologia. Ele escreveu lá em cima isso, né? O Freud está muito agitado que está descobrindo novidade psicológica sobre uma base neuronal, mas não era isso que ele botou aqui. O tradutor agora está jogando uma coisa que ele interpretou da cabeça dele, né? Que nós estamos lendo de modo diferente. O projeto não era manifestamente um documento neurológico, mas sim psicológico sobre o organismo humano. Uma psicologia que ele botou projeto para uma psicologia científica. Não era para uma psicologia neurológica, nem neurologia. Aliás, não tinha nem título, né?
contém em si o núcleo de grande parte das teorias psicológicas que Freud desenvolveria mais tarde. Nesse sentido, sua descoberta não tem apenas interesse histórico. Na verdade, esclarece pela primeira vez algumas hipóteses fundamentais mais obscuras de Freud. O auxílio que o projeto dá à compreensão do 7º capítulo teórico da interpretação do sonho, lá o Freud repete o projeto de maneira completamente psicológica, está comentado com certa minúcia na introdução do editor inglês, do James, né? Aquela obra. Mas, na realidade, o projeto, ou melhor, o espírito invisível, paira sobre toda a série de obras técnicas de Freud até o fim. Aqui é interessante, né? Ah? O tradutor, como ele traduziu a obra inteira, ele viu repercussões do... Por isso que é interessante, né? Um tradutor comentador, ele viu repercussões do projeto na obra inteira. O fato de haver muitos elos de ligações evidentes entre o projeto e os conceitos posteriores de Freud, tá? Essas ligações evidentes, quem está vendo é o tradutor para o alemão, do alemão para o inglês, né? E construiu as ligações. Em primeiro lugar, logo se evidenciará que, de fato, há pouquíssimas coisas nestas páginas que antecipam os procedimentos técnicos da psicanálise. Aqui é outra frase que ele botou por conta dele. Não tem pouquíssimas coisas que vêm depois, não. Aqui tem quase tudo que veio depois. Pouquíssimas coisas nessas páginas que antecipam. Quer dizer, quase nada aqui. Aqui ele contradiz, porque ele disse que o projeto repercute em todo quanto é lugar e, de repente, diz que tem poucas coisas. A livre associação de ideias, a interpretação do material inconsciente, a transferência são apenas insinuadas. Não é insinuado. Mas vamos ler depois. A gente pode voltar aqui para confirmar. As associações de ideias são associações neuronais que vão fazer as quantidades internas explodirem para fora, chamando o ambiente para o socorro. Tá? Então, existe isso no projeto, né? Só nos trechos sobre os sonhos é que há alguma antecipação do desenvolvimento clínico posterior. Também no trecho sobre o sonho tem essa... O material clínico está, de fato, em grande parte restrito à parte 2, que trata da psicopatologia. As partes 1 e 3 do projeto, que a gente vai ler depois, se compõem, em geral, de princípios teóricos e a priori. Aqui ele fala, tá vendo? Aqui, Juliano, o a priori aqui. Teoria a priori são especulações. Porque no tempo do Freud não tinha um mapa neuronal, não, assim... Eles viam depois de morto, quando o Broca, né, e o Wernicke foram abrir lá os crânios para ver que tinha lesão na parte frontal. Aqueles que o Broca viu que tinham lesão na parte frontal, ele foi ver antes, que era um paciente que depois de morto, né, ele viu. E enquanto estava vivo não conseguia nomear as coisas. É a afasia de expressão. A afasia de Broca é a afasia do falar, né? Eu não consigo dizer as coisas. O médico preso na cadeia não conseguiu dizer nada e morreu. Não tinha lesão nenhuma no cérebro, tá? Então, assim, a lesão, ela não explica tudo que o Freud vai mostrar no projeto. Isso que é bonito de ver no projeto, porque o Freud vai questionar assim, o cara teve uma lesão, de repente a outra área do cérebro começou a falar, que é o que trabalha aqui a Andrea. O cara teve um AVC, perdeu a fala, aos pouquinhos os neurônios da outra região foi treinando. Por que que os neurônios aprenderam a falar depois? Porque já sabia falar desde antes, né? Ah? Pega lá o Pipo, né? Aquele rapaz, o Pipo, que mostra na TV, Pipo TV. Faz ele falar. Tá? Não consegue. É possível conseguir fazer quem teve um AVC falar porque ele já sabia falar antes. Os neurônios já tinham notícia de que neurônios vizinhos conversavam, né? Os neurônios laterais de outras áreas tinham notícia, assim, chegou uma cartinha para ele dizendo assim, olha, seu amigo lá sabe falar muito bem, ele teve um AVC, desaprendeu a falar, agora você tem que aprender a falar por ele. Tudo isso está no projeto. As partes 1 e 3 se compõem, em geral, de princípios teóricos a priori, tá?
que o Freud não estava lidando com defunto, ele não fazia autópsia, não. Ele estava conversando com um paciente no consultório que gaguejava de tudo quanto é maneira, ficava mudo, gago, e não falava porque tinha vergonha da própria imagem que ele ia fazer para o Freud, tá? Quer dizer, a gente tem uma questão séria com o ser humano, né? A mãe leva o menino autista, não sabe dizer nada, ela tem vergonha de dizer tudo. Assim, também ela não consegue saber até que ponto ela acabou interferindo naquela formação. A gente não conhece o ser humano, não pode também só culpar a mãe. Ela tentou fazer o melhor possível, né? Achou que estava certo. Não foi por maldade, assim, eu vou fazer meu filho virar autista, ele não vai aprender a falar nunca, eu vou dar tudo na boca dele. Ela não tinha esse pensamento na cabeça dela, né? Ninguém tem esse pensamento. É por não saber como é que lida com o animal humano, né? Você não sabe como é que você faz. Nós estamos com o neném no colo lá 8 meses, desse jeito, o casal de engenheiro, né? Quer dizer, a gente não sabe como é que lida com o ser, o que que tem ali dentro, né? Então tem princípios teóricos a priori que você vai estimando nesse sentido, manifesta-se um novo contraste. Enquanto a sexualidade tem grande proeminência na parte clínica, né, lá no consultório, praticamente independente, né, nas partes teóricas, que são em 3, ela já desempenha um papel secundário. Na verdade, na época que Freud redigiu o projeto, naquela época, né, que ele estava lá no trem redigindo o projeto, suas pesquisas clínicas das neuroses se concentravam principalmente na sexualidade. 15 para as 10. Vamos ler mais um pedaço e a gente termina, que também é cansativo, né? Convém lembrar que no mesmo dia, 1º de janeiro de 96, em que ele enviou a Flies a extensa carta revisando certos princípios teóricos do projeto, também lhe remeteu o conto de fada natalino, que constitui um estudo preliminar para seu artigo sobre as neuropsicoses de defesa. O Freud publicou muito material perto um do outro, né? Que também desvalorizou um pouco o próprio projeto. Desvalorizou assim, ele não mencionou os neurônios, né? O que interessa a nós são os neurônios, tá? Neurônios fantásticos, né? Neurônios de linguagem, hein? A comunicação neuronal que o Freud diz, dentro da cabeça da criança. É assim como da separação entre a importância clínica da teoria clínica e teórica da sexualidade só viria a ser solucionada 1 ou 2 anos depois pela autoanálise. Aqui ele chutou demais, né? Que o Freud resolveu através de uma autoanálise dele, tá? O tradutor aqui já está pondo demais na carta, né? Isso traz à baila outra grande diferença entre as teorias de Freud no projeto e suas teorias posteriores. Aqui a ênfase está colocada exclusivamente no impacto do meio sobre o organismo. Isso aqui ficou lindo, ó. O tradutor aqui matou a charada, né, para nós, tá? Nós estamos procurando isso aqui, né? A quantidade interna, né? E a quantidade externa, no impacto do meio sobre o organismo e na reação do organismo ao meio. Aqui, ó. Qual é o impacto do meio no organismo e como é que o organismo reage ao meio ou vice-versa? Como é que o organismo no meio movimenta o meio, né? É verdade que, além dos estímulos externos, existem excitações endógenas. Aqui os externos aqui são os QN, né? QN. Excitações internas, mas a natureza dessas excitações não é objeto de muitas considerações. As pulsões, que depois aparecem, né, são apenas entidades indefinidas, não é indefinido. A impulsão é o impulso, né? Muito claro, né? Que mal recebe o nome. O interesse pelas excitações endógenas se restringe, em geral, às operações defensivas e seus mecanismos. Então ele mistura aqui, né, uma excitação endógena que vem de dentro com operação defensiva. A autodefesa do organismo, né? Para não morrer, tem um berreiro, né? Excitações endógenas que levam a
operações defensivas. O mais curioso é que o que posteriormente constituiria o quase onipotente princípio do prazer, ó, o princípio do prazer é a gritaria do bebê para ele ser satisfeito e voltar à calmaria, né? Seja aqui encarado unicamente como mecanismo de inibição. Efetivamente, mesmo em A Interpretação dos Sonhos, publicado 4 anos depois, ele ainda é sempre chamado de princípio do desprazer. As forças internas dificilmente representam mais do que reações secundárias às externas. Aqui, então, nós estamos estudando, apesar de aqui não ter nenhum psicanalista, assim, ter professor de português, como louco por literatura, ter pesquisadora, como é a Margarete, Juliana. Assim, as pessoas que estão aqui hoje não são especialistas, mas nós estamos vendo, assim, a constituição psicológica do ser humano. Não interessa a qualquer um isso, né? As forças internas dificilmente representam mais do que reações secundárias às externas. Aqui eu acho que o tradutor aqui fez um comentário que não procede, né? Dificilmente representam mais do que reações. Representam muito mais do que reações, né? Provoca reações, né? No mundo externo. Provoca até demais, né? Tem um aparato inteiro. Aquela família do Pipo TV parece que a gente é milionário. Não sei se vocês têm costume de ver o Pipo aqui, todo mundo do grupo, né? Se não tiver, sugiro dar uma olhada lá no Instagram, lá no, como é que chama? TikTok. O Pipo tem uma equipe toda à disposição dele. Parece que é um casal de gente muito rica, né? O ambiente é muito rico. Então, produz uma agitação enorme no ambiente. O Ricardo, acho que botou no grupo lá, que agora eu estou me lembrando aqui, que um dia o Pipo sumiu. Ricardo está aqui hoje? Estado muito quieto ultimamente, né? Ricardo, tinha entrado. Ah, tá aí, Ricardo. Ricardo, se você quiser botar depois aqui no chat, se estiver acompanhando, tá? Um momento que a mãe do Pipo. Você imagina só, rapaz, o Pipo sumir. O alvoroço que não cria. Que o Pipo é tudo naquela família, né? As forças internas dificilmente representam mais do que reações. As forças internas representam muito mais, dificilmente não representam muito mais reações do que o id, de fato, ainda estava por ser descoberto. Aqui já vem acrescentando nota que está anacrônico, né? Completamente fora de sintonia com a cronologia, né? Ele fala do id porque ele sabe que o id apareceu lá em 1923. A gente, no nosso estudo, não adotamos esse critério de dizer o id foi para ser descoberto. Nós estamos lá atrás, junto com o Freud, né? Levando isso em conta, podemos talvez chegar a um ponto de vista mais geral sobre a evolução das teorias de Freud. O que temos no projeto é uma descrição pré-id. Aqui o comentador quer já, né, mostrar demais. De qualquer maneira, tinha o id lá, né? O id é essa situação dos neurônios procurando salvar o corpo humano, né? O id é uma situação em que eu estou desesperado, precisando de solução, né? O id não tem o eu ainda gerenciando o próprio id, né? O id é o impulso primitivo que precisa que o eu gerencie o id. Se o id não tiver um eu gerenciando ele mesmo, o id ele vai beber tudo, fumar, fazer o Cazuza, né? Exagerado, né? Com 22 anos de idade já morreu. Então, o eu tem que conter o id, né? Mas no bebezinho não, quem contém o id do bebê são os pais, né? Com o reconhecimento da sexualidade infantil e a análise das pulsões sexuais, o interesse de Freud se desviou da defesa e, durante cerca de 20 anos, concentrou-se extensamente no estudo do id. Aqui o comentador coloca a frase por conta própria. O Freud nunca fez isso aqui, ó. Isso aqui é uma observação por conta do comentador. O Freud nunca fez 20 anos estudando o id, não existe isso, tá? Só quando esse estudo lhe pareceu mais ou menos esgotado, ergue o id, mas é natural que seja assim. Era fatal que houvesse semelhança entre um quadro pré-id e um quadro pós-id.
Um dia, comentando com a Juliana, eu falei assim, será que daqui a pouco eu vou virar igual o Newton, né? Porque o Newton descobriu a lei da gravidade, era um gênio. Daí a pouco ele foi investir em forças ocultas. Quer dizer, o James Trachet, ele é inteligentíssimo e fez uma ótima tradução do Freud, só que ele começou a acrescentar por conta própria, aí ele já está exagerando, né? Ô, James, não precisa tanto, você conhece muito do Freud, não é verdade que tem pré-id, pós-id, aí você já está fazendo a sua invenção do que o Freud fez, né? A criança recém-nascida é puro id, pode falar assim que é melhor. Bebezinho recém-nascido é puro id, né? Ele não tem nada ali. O eu é uma conquista tardia, o Freud escreveu. O eu é uma conquista tardia que vem controlar o id. Mas quando nasce é puro id, né? Pura gritaria. A reflexão sobre essas características do projeto tende a sugerir outra possível fonte de interesse na obra. Vamos ver qual é. Uma fonte distante da psicanálise e que não pode ser adequadamente abordada aqui. O método tentado por Freud há 70 anos, né? Publicou em 1950. Para descrever os fenômenos mentais em termos fisiológicos, pode muito bem parecer assemelhar-se com certos métodos modernos de tratar o mesmo problema. Aqui ele faz uma analogia interessante com a neurologia atual, né? Como eles não leem o Freud, lá no início, não dão conta que evoluíram a partir do Freud, mas sem voltar ao Freud, que seria muito mais interessante. Ou seja, na base neurológica, não pode ter pensamento. O pensamento é um a posteriori que manipula com a base neurológica, inclusive produzindo infarto, né? Produzindo câncer, produzindo vergonha, produzindo suicídio, né? Maria G roubou uma caixinha de creme no supermercado lá. Os seguranças pegaram ela com a bolsa. Ela foi dizer assim, os pilantras do supermercado são mentirosos, eu não roubei nada. Puf, pulou no rio e se matou. Então, quem mata o corpo é a imagem dele, né? A gente tem que assumir isso porque nós estamos vivendo essa realidade hoje. Aqui tem uns super sensíveis agora, né? Muito sensível a qualquer coisa. Hoje em dia, sugere-se que o sistema nervoso humano pode ser considerado, em seu modo de funcionamento, como parecido ou até mesmo idêntico a um computador eletrônico. Ambos trabalham para receber e armazenar... Falou uma tremenda uma merda aqui, né? Verdade que tem armazenar, tem tudo, mas e a supersensibilidade? Foi parar onde aqui? Já se assinalou com bastante plausibilidade que nas complexidades dos eventos neuronais, aqui descritos por Freud, e nos princípios que os governam, podemos perceber mais do que uma ou duas alusões às hipóteses da teoria da informação e da cibernética, em sua aplicação ao sistema nervoso. Aqui o James Trachet, ele quis melhorar demais, né? Não precisava tanto, tá vendo? Alusão às hipóteses da teoria da informação e a cibernética aplicada ao sistema nervoso. É por isso que a gente vê esses robôs, parecem robôs fonoaudiólogos, dando aula de fonoaudiologia. O filho, é porque o pai não percebeu, e ele, então, você consegue perceber alguma coisa da criança? Parece robô falando, né? Querendo dar explicações, porque leram teoria da informação na época da cibernética, tentar aplicar o sistema nervoso. É melhor falar assim aqui, ó. Boa parte da fonoaudiologia atual são robôs falantes, né, que leram livros e estão tentando fazer a aplicação da teoria da informação, da cibernética atual, ao sistema nervoso infantil, porque tem pai desesperado que não sabe o que faz com seus filhos autistas. E uma redação melhor, né? Qualquer palestra de fonoaudiólogo que você começa a ver, é tudo repetição da mesma coisa. Cada um deles parece que sabe o que está falando. Naquela ideia que falamos no início, quer dizer, a pessoa aprende e, de repente, ela parece que já sabia desde antes isso que ela está falando agora. Vai lá e faz um curso em São Paulo com um especialista CGYZ e sai aqui repetindo igual um papagaio. Não duvida daquilo que leu, tá? Não duvida, né? Parece que já sabe. Então, se você trabalhar no mundo assim, você já conhece o ser humano a priori, né?
Nenhuma namorada vai te enganar, nenhum marido vai te roubar, levar, pegar, você pega ele na cama com a outra mulher de noite, porque você já conhece a priori, cara. Aí, poxa, fica fácil explicar a realidade quando você parece que já sabe depois o que ia acontecer. Por que que você, né, casou com esse sujeito? Quando alguém fala isso, dá vontade de dar um tapa na cara, pelo menos é sair de perto para não criar confusão, já é melhor, né? Para citar alguns exemplos dessa semelhança de abordagem, pode-se, em primeiro lugar, notar a insistência de Freud na necessidade primordial de prover a máquina de uma memória. Não é bem máquina, mas o Freud cria um sistema de memória, tá? Porque ele vai dizer assim, os neurônios vão inaugurando, vai ser bonito ver isso, neurônios permeáveis e impermeáveis. Ele vai criar essas duas categorias, mentalmente, né? O Freud diz, o neurônio impermeável é aquele que não foi inaugurado ainda. O permeável é aquele que, de tanto grito, né, de tanta provocação, inaugurou nele alguma sensação que ele armazenou como lembrança, tá? Então não é bem uma máquina de memória, mas sim um neurônio inaugurado por uma lembrança de um afeto que ele viveu antes. Há o seu sistema de barreira de contato, que são as sinapses, que permite à máquina fazer uma escolha, tá vendo? Eles chamam de máquina, né? Porque as sinapses são os trilhamentos que vai criar aquele costume. Aqui vamos suspender por hoje, que já são 10 horas, né? Vamos ver se os colegas estão interessados em alguma pergunta. A gente continua a partir daqui na semana que vem. Aqui vamos trazer, só por curiosidade, um texto que nós já postamos nos grupos, né? Mas quando a gente lê no coletivo... Ô Maria, você chegou quase no finalzinho. Estava trabalhando hoje? A Maria trabalha no shopping, né? Você continua naquele emprego? Sai tarde, né? Mas quando consegue um tempo, vem, né? Vamos ver aqui que interessante esse textinho aqui, tá? De uma mãe, né? Nós já botamos no grupo, né? Já foi lido no coletivo. Não custa nada a gente tirar um minuto aqui para ler esse texto, porque é muito bonito, tá? Sobre a memória, né? E o trilhamento, né? Neurônios que inauguraram um percurso, né? Aqui, ó. Aqui, Pedro, você que está chegando agora, né? Recente no grupo, né? Assim, a mãe postou no grupo de autista. Eu trouxe para cá, tá? Só para a gente ler agora, Pedro, para encerrar o dia de hoje. O que vai falar aqui da memória, ó? Máquina de memória, né? Barreira de contato que permite à máquina fazer escolha, tá? Adequada, com base na lembrança de acontecimento anterior, tá? Escolha adequada, quer dizer, passou para o neurônio, depois passa pelo outro e tal, vai lá na frente e diz que quer a mesma coisa que já teve antes. Aquele garotinho teimoso que só quer aquilo, né? Escolha que a barreira de contato, então, são as sinapses, né? O neurônio grava um registro, igual você está no GPS, né? Que o GPS fala assim, à direita, à esquerda, armazenou na mente do GPS o melhor caminho, né? Uma escolha, lembranças anteriores, entre as linhas alternativas de reação ao estímulo externo. Para comparar essa máquina que ele fala aqui de memória, é só você vai dirigir o carro lá em Santiago, como aconteceu comigo uma vez, em Santiago do Chile, dirigindo, passei do ponto, o GPS falou assim, vira à direita, aí eu viro à direita de novo, volto, peguei toda a rodovia, entrei de novo, aí foi dirigindo, passei de novo, porque era um beco miserável. Adelmo, você não já passou aqui, Adelmo? Dá vontade de pegar a esposa e jogar pela janela assim inteira de uma vez. Vem desdirigir então, desgraçado. Você
Você freia, de repente, o cara bate atrás. Você vai depressa, passa o GPS e fala de novo. Vira à direita, você vira à direita, você faz aquele mesmo percurso 30 vezes. A moça do GPS não fica nervosa nunca, porque ela é só uma máquina de memória, né? Ela guardou na memória o percurso, ela fala 1000 vezes. Ó, Delma não bater, ele repete 1000 vezes. Mas você tá com alguém do lado que não está dirigindo, é fácil ficar, né? Ali beliscando, assim, né? Então, as barreiras de contato, uma escolha adequada com base na lembrança de acontecimento anterior entre as linhas alternativas de reação ao estímulo. Olha que bonito. Externo, né? Mais uma vez, há na descrição feita por Freud do mecanismo de percepção a introdução da noção fundamental de realimentação. Tá? Igual aqui, a gente acabou de falar aqui do GPS, né? Realimentação como modo de corrigir erros. Tá? Realimentar para corrigir erros relacionado à máquina, o meio. Olha o que falou a mãe no grupo de autistas. Ô, Lucas, você está acompanhando? Olá, boa tarde. Sou nova no grupo. Não tenho um diagnóstico fechado. Tenho um bebê de 2 anos que até hoje não fala uma palavra e que me chamou a atenção desde que fez 1 ano por ele não falar nem papai nem mamãe. Porque todo neurologista hoje sabe disso, né? Fonoaudiólogo, mamãe, papai, até 1 ano de idade, né? Já gravaram isso na mente deles. É uma informação importante, né? 1 ano e pouco, assim, tem que começar algum balbucio, né? Não fala mamãe nem papai. Ela está escrevendo isso porque falaram isso para ela, né? Também. Seu filho não falava nem mãe nem pai. Passei ele no neurologista com 1 ano e 3 meses, que me deu pouca voz. Ela queria ter mais voz, né? Já me cortou e disse que cada criança tinha seu tempo. Porém, há alguns meses o comportamento dele mudou muito, muito seletivo para comer, ó. Tá vendo? Inaugurou um percurso neuronal lá dentro dos neurônios, né? Não aceita trocar nada do cotidiano, aquele comportamento fixo, né? Que falou aqui, ó. Realimentar para corrigir erros, né? Aprender outras coisas diferentes, que são aprender repertório, né? Ter mais repertório. Não aceita trocar nada do cotidiano, tem que sempre o mesmo prato, mesma mamadeira, mesma chupeta, mesma bananinha, ele não brinca com nada, só joga tudo, me cansa demais, não dorme nem de dia nem de noite, e à noite então é pior ainda, chega a ficar até as 2 da manhã chorando no colo, não quer que eu sente, ele não quer que eu sente. O bebê não fala nada, não tem nenhuma palavra, mas ele não quer que a mãe sente. Ela bota a palavra na boca do bebê, ó. Mamãe, a senhora não vai sentar não, tá? Me pega no colo. Ele não quer que eu sente, só fixa com ele, eu tenho que ficar fixa com ele, de pé no colo. Muito choro dia e noite, pois hoje passei ele na consulta de retorno com esse mesmo neuro que novamente me deu pouca voz e encaminhou ele para o CEDIC, aqui na cidade, para fono, e deu medicação que lhe é indicado para tratamento de distúrbio de autismo. Fiquei pensando por que ele não conversou comigo sobre. Estou muito na dúvida de ser ou não. Será que é autista? Será que não é? Mas por que do medicamento, né? Se vocês puderem dividir suas histórias comigo, gostaria que o médico conversasse mais comigo, porém ele é único do SUS e não tenho como pagar uma consulta particular. Obrigado. Ele dormindo é um anjo. Me suga todas as minhas energias. Então, esse depoimento, a gente não põe aqui para expor ridículo ninguém, não. Isso aqui, o Adelmo viveu lá com o Franco, né, o menino do meio, quando tinha de 0 a 8 meses, tá? Correndo para o médico, correndo para o outro. Não é para expor ninguém, é dizer assim, como é difícil você lidar com o danadinho do ser humano que nasce, tá? A mãe fica perdida, o garotinho manipula a mãe tenta fazer o que pode para melhorar, não sabe o que faz, né? Suga todas as minhas energias. E aí depois vai perguntar lá, o fonoaudiólogo, como é que faz para educar o bebê, né? Então são 10h10, vamos parar por aqui hoje. Nós estamos estudando aqui o Freud na perspectiva do autismo, tá?
Muita leitura, né? Difícil a leitura, mas ao mesmo tempo, depois que a gente consegue mastigar o texto, ele fica mais compreensível um pouco, né? Nesse texto tem todos nós, tá? Tem um ser humano adulto também, com as suas manhas, né? Quando você fica viciado com a sua mulher, com o seu marido, comportar-se dessa ou daquela maneira, né? Quem tem marido alcoólatra sabe disso, né? Ou jogador de... Enfim, as manias, né? As manias da gente. Nós todos somos um pouco isso aqui também, ó. Cheio de mania, né? Ele dormindo, o Adelmo dormindo deve ser um anjo, né? Aqui, Juliana. Ele dormindo é um anjo. Acordado, ele suga todas as minhas energias. Hoje tivemos aqui Elisângela presente, né? Margarete está aqui desde o início. O doutor Fernando, que está no terceiro ano de medicina, né, Fernando? Você está em que período? Pode escrever aí, se estiver acompanhando, né? Cleidmar, que de vez em quando vem. Terceiro de medicina. 1 ano e meio, né? Rapaz, você está tendo uma oportunidade aqui, eu vou te falar, viu? Você não vai ter em nenhum outro lugar. Tá na faculdade de medicina, de psicologia, de psicanálise, de sociologia, e lugar nenhum do mundo você vai ter uma leitura da condição de formação da mente humana, que a gente está lendo aqui no Freud, né? Não é novidade nenhuma, né? Para mim, assim, só estou fazendo aqui o favor de ler, né? Está escrito no Freud, isso aí, tá? Na faculdade de medicina não vão te falar isso e também não falaram para mim na faculdade de psicologia. Tive que aprender por mim mesmo, voltando ao Freud, para ler o que o Freud escreveu, como nós lemos aqui hoje. Vai conseguir sentir o paciente de uma maneira diferenciada? Provavelmente sim. Por que sentir diferenciadamente? Porque se você não for com nenhum a priori, não é possível ir com nenhum a priori. Cada paciente é um outro ser humano completamente diferente dos anteriores, né? As sinapses neuronais que aquele paciente fez no percurso da história de vida dele, que é chamada anamnese, né? Essas sinapses que inauguraram para ele um modo de ser e de responder na vida, é uma propriedade intrínseca daquele paciente. Se ele vai ter um infarto na prisão ou não, nem a delegada sabia. Nem a delegada sabia que o médico não ia suportar um médico de 30 anos de idade, né? Ou o meu amigo Marcelo aqui, que a esposa mandou ele embora de casa, a Delma, ela quer que eu ia explodir o apartamento. Ninguém sabia disso antes. Então tá assim, né? Quem quiser comentar alguma coisa, é um pouco cansativo, né? São 10h10. Eu não vi muitos comentários aqui de louco por literatura, né? Sempre comenta muita coisa. Terminamos por aqui, então. Daqui a pouco desliga essa porcaria toda, que ficou mudo, né? Boa noite, excelente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Cristóvão, falando da Guiânia. Boa noite, Bia. Boa noite. Vamos dar por encerrado, então, né? Agradeço, Elisângela. Casé Organizadores, a Elisângela, né? Obrigado por ter vindo. Então, tá bom. À medida que tem uma despedida aqui, boa noite, pelo menos eu não desligo na cara, assim, né? Boa noite, Cleidmar. Bom descanso, obrigado. Vou encerrar aqui a gravação, né? Gravações